Olá, irmãos e irmãos, saúdo vocês com a paz de Cristo e aqui estou para nós continuarmos nossa preparação dentro do plano de leitura bíblica programada aqui da nossa comunidade Cristo de Porto Alegre. Hoje eu quero compartilhar algumas orientações sobre a epístola de Paulo aos Efésios, porque amanhã nós vamos começar a leitura dessa epístola. Ela tem 6 capítulos e algumas orientações que são importantes visando a nossa preparação para essa leitura. Inicialmente eu quero mostrar um pouco do mapa e tentarmos localizar. Eu acho importante, vocês devem conseguir ver bem esse mapa. Ele nos mostra, digamos, a geografia das epístolas de Paulo, onde estão ou onde estavam localizadas as congregações que receberam as epístolas de Paulo. Corinto estava aqui nessa parte amarela. Gálatas, a epístola que nós analisamos na semana passada, estava aqui nessa região mais amarela, a região da Galácia. Então é importante identificar aqui Jerusalém, aqui Antioquia da Síria, e aqui a chamada Ásia Menor nos dias do apóstolo Paulo. Hoje essa parte aqui compreende a Turquia, então a gente se localiza bem. E aqui muitas congregações foram organizadas a partir das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E a congregação de Éfeso, a cidade de Éfeso, ficava aqui. E então aqui foi organizada esta congregação que recebeu depois a epístola aos Efésios. Éfeso era um grande centro comercial, um centro político e também um centro religioso, porque em Éfeso ficava o templo da deusa Diana. Essa era uma deusa muito popular em toda essa região da chamada Ásia Menor. E há um incidente que é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregou lá em Éfeso. A pregação dele foi tão impactante que ela mexeu na estrutura, inclusive comercial, de pessoas que fabricavam pequenas imagens do templo e da deusa Diana. E um ourives chamado Demétrio, ele convocou as autoridades da cidade e disse: observem o que esse Paulo está fazendo, como ele está convencendo as pessoas, porque ele afirma que deuses fabricados pelo ser humano não são deuses de verdade. Vejam, isso impactou de tal forma os ouvintes do apóstolo Paulo que muitos deixaram de comprar aquelas imagens da deusa Diana ou do templo da deusa Diana, e isso trouxe prejuízos para aqueles que fabricavam estas pequenas imagens. O primeiro contato de Paulo com Éfeso foi no final da sua segunda viagem missionária. Foi uma passagem rápida. Porém, na terceira viagem missionária, Paulo permaneceu em Éfeso durante 3 anos. E Éfeso se tornou, de certa forma, assim, o terceiro grande centro do cristianismo antigo. O primeiro foi Jerusalém, onde aconteceu o Pentecostes e de onde saiu o Evangelho. O outro grande centro foi a cidade de Antioquia, na Síria, porque a igreja de Antioquia é que enviou o apóstolo e seus colaboradores para as viagens missionárias. E agora a cidade de Éfeso, porque lá no capítulo 19 de Atos nós podemos ler que no tempo que Paulo trabalhou em Éfeso, toda a região da Ásia ficou conhecendo o Evangelho. Bem, a data aproximada em que essa epístola foi escrita é o ano 60. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso na cidade de Roma. Bem, vamos ao conteúdo da epístola. Os 3 primeiros capítulos, eles tratam de assuntos doutrinários. E os últimos 3 capítulos, eles apresentam questões mais práticas, ligadas com a vida e a fé cristã.
Nessa epístola, Paulo não trata especificamente de problemas, como foi na epístola aos Coríntios e na epístola aos Gálatas. Então, não há, assim, uma tratativa específica de algum problema. Mas um dos assuntos que o apóstolo destaca bastante é o seguinte: ele compara a igreja com um corpo. E ele diz que a igreja é um corpo de muitos e diferentes membros, mas guiados por uma cabeça, que é Cristo. E então ele diz, na igreja já não há diferença entre judeus e não judeus, porque todos são um em Cristo, porque Cristo morreu por todos igualmente. Então não importa se a origem era judaica ou não judaica, mas todos são um em Cristo, membros do mesmo corpo. Lá no capítulo 2 de Efésios, versos 8 e 9, nós temos assim um resumo que é a base da fé cristã. Um texto bem conhecido. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação pela fé em Cristo, não por causa das obras que o ser humano pratica. Depois, na parte mais prática, o apóstolo insiste de que os cristãos precisam constantemente de aperfeiçoamento ou de crescimento na fé. Então, ele insiste bastante nesse ponto, lembrando que os cristãos precisam estar bem firmados para que eles não sejam arrastados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa é uma palavra bem própria para os dias de hoje, em que muitas doutrinas são difundidas. Por isso, o cristão precisa estar bem firmado e ele precisa saber manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois, ainda o apóstolo orienta sobre o relacionamento humano entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre patrões e empregados, e ele termina a epístola alertando para o fato de que os cristãos tenham firmeza e estejam preparados para lutar contra as ciladas do inimigo, para que eles estejam prontos para enfrentar qualquer situação. E aí é fundamental conhecer a palavra, a espada do Espírito, saber manejar esta espada. E aí eu quero concluir lembrando o que nós temos em Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20, quando o apóstolo orienta assim: vistam-se com a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, continua o apóstolo, não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. E então, provavelmente tendo em mente a figura de um soldado romano ou de um guarda, porque ele estava preso, um guarda que estava vestido com couraças, com peitorais, com capacetes, com escudos, com lanças, ele cria esta imagem da armadura de Deus, que o cristão precisa usar. E então ele recomenda assim: fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ainda ele termina com uma recomendação: e orem em todo o tempo, orem sempre. Então ali estão algumas orientações. Vamos ler a epístola de Paulo aos Efésios. É uma epístola para ser lida e relida. Boa leitura, abençoada semana, Deus vos guarde. Amém.